Olá pessoal! Neste vídeo eu vou ensinar como que a gente implementa um modelo de localização de instalações capacitado usando o Gurobi. E neste vídeo eu vou aproveitar a implementação desse modelo para a gente aprender um pouco mais sobre o TupleDict que a gente discutiu na aula passada. Então a gente vai utilizar aquelas funções, a função sum e a prod, para incorporar no nosso modelo e ver até onde que dá para aplicar aquelas funções, tá? Bom, então primeiro eu vou explicar para vocês aqui como que o nosso problema primeiro, né? Então a gente tem um problema que formalmente é conhecido como problema das p-medianas capacitado. Mas na prática ele é conhecido como problema de localização de instalações capacitado. Por quê? Primeiro, a gente tem aqui um conjunto de possíveis locais onde eu posso abrir fábricas. Então aqui essas fábricas F1 a F5 não quer dizer que eu tenho elas. Quer dizer que eu posso abrir um subconjunto dessas fábricas. Aí aqui eu tenho os custos para atender toda a demanda dos clientes, que no exemplo que a gente vai resolver são 10. Tá? Então aqui a gente tem as demandas em cada um dos clientes. E lembrando que esses custos eles são para atender toda a demanda. Tá? Então, por exemplo, esse custo de 806 é o custo para a fábrica 1 atender toda a demanda do cliente 5. Isso porque as variáveis de decisão aqui são binárias, ou seja, ou aquela fábrica atende toda a demanda do cliente ou não atende nada. Tá? E aí aqui nós temos as capacidades das fábricas. Então, caso a fábrica 1 seja aberta, ela vai ter essa capacidade, a fábrica 2 vai ter essa. Então, essas são as capacidades das fábricas caso elas sejam abertas. E aqui nós temos os custos fixos, que são os custos para a abertura da fábrica. Isso porque para cada fábrica, cada uma delas está numa cidade, cada uma delas tem um custo fixo de manutenção. Se for um caso de aluguel, o valor de aluguel é diferente. Tá? Então esse custo fixo, que eu quero que vocês entendam, é que ele acontece só uma vez e é um custo para abrir a fábrica independente de quanto for produzido lá. Tá? Muito bem, então aqui a gente já tem toda a modelagem usando o Solver, tá? E planilha eletrônica. Inclusive eu tenho um vídeo que explica exatamente esse modelo e como ele é resolvido utilizando o OpenSolver. Vou deixar os links aqui em cima. Antes da gente ir para o Jupyter e começar a fazer a implementação, eu só queria mostrar para vocês rapidamente o modelo de programação linear inteira. Como a gente pode ver aqui, o modelo tem só variáveis binárias, então tem a variável x e j que indica se a fábrica I atende o cliente J. Então aqui a gente já começa a perceber algumas coisas. Eu vou utilizar o índice I para todas as fábricas e o índice J para todos os clientes. Então seria aqui na planilha essas variáveis de decisão aqui. E essas variáveis de decisão são as variáveis YI. Essas aqui, que são as variáveis associadas às fábricas, se eu abrir a fábrica ou não. Tá? Aí rapidamente, eu não vou detalhar muito aqui o modelo, porque como eu já falei, a gente tem um outro vídeo para discutir o modelo em maiores detalhes, mas rapidamente, aqui é a função objetivo. Então essa parte aqui é um somar produto dos custos pelas variáveis de decisão x e j. Então aqui a gente tem os custos para atender a demanda. E aqui a gente tem a multiplicação dos custos fixos de abertura, esses aqui, pela variável YI que diz se a fábrica foi aberta ou não. Então aqui são os custos de atendimento da demanda e aqui os custos de abertura das fábricas. Esse conjunto de restrições acontece para todos os clientes, para todo J. E aí a gente soma todos os x e j variando o I, tem que ser igual a 1. Então isso daqui garante que todos os clientes vão estar associados a exatamente uma fábrica. Esse conjunto de restrições, eles garantem a capacidade das fábricas. Percebam que a capacidade, que a gente chamou aqui de CI, ela é multiplicada pelo YI. Então quer dizer que essa capacidade só existe se a fábrica for aberta. Então se YI for igual a 1, então a capacidade é CI.
Se a fábrica não for aberta, que vai ser zero, então a capacidade disponível nessa fábrica também vai ser zero. E aqui nós temos uma multiplicação das designações, né, dos clientes às fábricas pela demanda dos clientes. Então, somando tudo isso daqui, é como se fosse tudo o que sai da fábrica, tem que ser menor ou igual à capacidade da fábrica. E para finalizar, como esse problema é um problema das P medianas, quer dizer que eu informo para o modelo um valor P, e nesse caso a gente vai resolver para P igual a 2, tá? E esse valor P, ele quer dizer quantas fábricas eu quero abrir. Então eu vou informar, por exemplo, 2, e ele vai resolver a melhor solução possível para a abertura de 2 fábricas. Então esse é um valor que eu escolho antes, não é uma variável de decisão, tá? A gente pode inclusive ver aqui que o valor P eu informo, e aqui a gente soma todos os YIs. Aí eu digo para o solver que isso tem que ser igual a isso na solução final. A solução ótima é essa daqui, 9.581, e agora vamos lá para o Jupyter para fazer a implementação. Muito bem, então para acelerar o vídeo, tá pessoal, eu não vou... isso aqui já deixei tudo pré-implementado, eu não vou fazer isso aqui do zero, porque isso daqui já é um trabalho mecânico que a gente vem fazendo desde o primeiro vídeo, tá? Mas só para passar aqui para vocês o que tem. Aqui nós temos os dados, então a gente tem quantidade de fábricas, 5, quantidade de clientes, 10, o valor P, 2. Tá? Esse aqui é o valor, a quantidade de fábricas que eu quero abrir. Só que a gente precisa decidir quais são essas 2 fábricas. Aí aqui nós temos aquele vetor de custos para toda fábrica e cliente. Aqui nós temos os vetores de capacidades das fábricas, os custos fixos para abrir as fábricas e as demandas nos destinos. E aí aqui a gente fez todo aquele trabalho, eu já deixei aqui pronto, a parte de rótulos. Então eu tenho os rótulos das fábricas, que vai ser fábrica 1 até fábrica 5. Os rótulos dos clientes, que vai ser de cliente 1 a cliente 10. Aí nós temos um dicionário de custos para mapear essa matriz aqui de custos usando um dicionário indexado por esses rótulos. Exatamente como a gente fez em todos os outros vídeos, tá pessoal? A gente também tem um dicionário para as capacidades, para mapear aquele vetor de capacidade e também o de custos fixos para cada uma das fábricas, e também um dicionário para mapear as demandas dos clientes. Tudo exatamente como a gente vem fazendo nos vídeos anteriores. E aqui a gente chega no ponto que realmente muda quando a gente vê o vídeo da aula passada, né, em que a gente aprendeu o TupleDict. Então a gente vai aprender aqui como que a gente implementa o modelo usando aquela notação. E eu gostaria até de falar uma coisinha já dando uma provocada, né, em vocês. Será que tudo dá para a gente substituir pelo TupleDict? Tá? E a gente vai ver que tem uma coisinha aqui que não dá para substituir. Tá? Eu vou explicar para vocês por que depois. E é por isso que a gente tem que aprender o QuickSum. Tá? Bom, então vamos começar pelo básico. Tá? A gente vai primeiro adicionar as variáveis de decisão. Então as variáveis de decisão, eu até deixei aqui uma figurinha para a gente ir acompanhando. Então a gente tem 2 conjuntos de variáveis, o x e j e o y-i. Então aqui vai ser fábrica cliente e o y-i é para cada fábrica. Então também na verdade é idêntico ao que a gente já vem fazendo, né? Então x vai ser igual a m.addvars. Aí a gente vai colocar aqui fábricas, vírgula clientes, e o tipo é binário, gp.grb.binário, tá? Então aqui, binário. Agora vamos para o y, a variável y. Eu vou copiar aqui só para facilitar também a nossa vida. Opa, colei errado. Y minúsculo, tá? Opa, eu apertei o caps lock sem querer. Então aqui o y é minúsculo e ele vai ser só para fábricas. Então eu tiro aqui o clientes. Então a gente tem agora essas variáveis de decisão x e y. E para quem assistiu o vídeo passado, sabe que tanto x como y, nesse caso aqui, são tuple lists, tá? Por isso que a gente pode usar aquele sum e o prod. Pessoal, eu dei Ctrl Enter porque eu ia carregar isso na memória, e aí eu sempre cometo esse erro, né? E é bom que isso aconteça para vocês também saberem.
É porque como eu acabei de abrir esse arquivo, ele não executou tudo. Então eu vou executar tudo para ele carregar tudo na memória. Tá? Então eu vou vir aqui em Cell, Run All, tá? Daí ele roda tudo. Ele vai dar aqui 0 porque não tem nenhum modelo para ele resolver, na verdade, né? Mas agora pelo menos a gente pode continuar implementando. Então a gente implementou aqui as duas variáveis de decisão e aqui a gente vai cair na função objetivo. E a função objetivo, vamos dar uma olhada aqui. A função objetivo, ela é... primeiro aqui a gente tem duas partes, né? Um x e j pelo c e j. E aí lembrando da aula passada, a gente vai usar o sum ou o prod. Né? Uma soma simples ou um produto. Como a variável está sendo multiplicada por um coeficiente, então a gente tem que usar o prod. Tá? Então vamos fazer só essa parte aqui do lado esquerdo. Então, m.setObjective, tá? E aí o objetivo vai ser x.prod custos. Tá? E aqui é só isso mesmo, tá, pessoal? Porque aqui custos é um dicionário indexado por fábrica cliente. X é um tuple dict indexado por fábrica cliente. Então, internamente, essa função prod, ela faz esse casamento entre os coeficientes que estão aqui e as variáveis de decisão que estão aqui. Bom, então aqui a gente implementa esse pedaço. E esse pedaço aqui também vai ser um prod. Só que agora é da variável y pelos custos fixos. Né? Então a gente soma mais o y.prod custos fixos. E terminou, só falta a gente colocar aqui o sentido. Então sense vai ser igual a gp.grb.minimize, tá? Para minimizar. Então a nossa função objetivo está pronta. Agora a gente vai implementar aquele primeiro conjunto de restrições, que é esse aqui. Como aqui a gente tem um conjunto de restrições que se repete para cada cliente, para todo J, então a gente precisa do addConstris. Né? Então vamos chamar de C1 é igual a m.addConstris, e aí a gente vai ter uma restrição para J em clientes. Tá? Essa parte aqui a gente sempre já começa implementando esse para todo, e para cada um dos clientes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todos os x e j variando o i. Ou seja, o j é fixo e eu vario todos os i's. Como o x não está multiplicando nenhum coeficiente, então a gente pode utilizar aquela função sum, aquela função que soma as variáveis. Então vai ser x.sum, mas ele vai somar o quê? Né? Ele vai somar, vamos olhar aqui os índices, né? O i ele vai somar para todos os i's, mas o j é fixo. Então a gente vai somar todos os i's, então é um asterisco aqui, vírgula j. E isso daqui tem que ser igual a 1. Então a soma de todos os x variando o primeiro índice, mas fixando o segundo, tem que dar 1. Tá? Então aqui a gente implementou o primeiro conjunto de restrições. E vocês começam a perceber que realmente é muito mais simples fazer utilizando o sum e o prod do que o quicksum. Mas isso quando dá para fazer, tá, pessoal? No caso dessa segunda restrição, eu mudei aqui a ordem para ir em nível de dificuldade, tá? Então, a gente vai implementar essa restrição do valor P, para garantir que exatamente P fábricas vão ser abertas. E essa restrição ela é tão simples de implementar que ela gera dúvida, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui, se vocês forem olhar, o que ela está fazendo? Ela está somando todos os YIs igual a P. Só que essa restrição ela só tem uma, ela não tem esse para todo. Então a gente não precisa ter esse for J em clientes ou for I em fábricas, na verdade é uma restrição só. Então como esse é o caso, a gente não usa o addConstris, a gente usa o addConstri no singular. Então vamos lá, vai ser C2 igual a m.addConstri, tá? E aí a gente vai fazer isso daqui, ó, y.sum asterisco, ou seja, todos os y's ele vai somar e tem que ser igual ao valor P,
tá? E essa é a restrição. Se a gente olhar aqui, vocês vão ver que é exatamente isso que está sendo feito. Eu estou somando todos os y's e estou dizendo que tem que ser igual ao p. E essa restrição é só uma, ela não tem essa restrição para cada cliente, por exemplo. Tá? É só uma restrição. Agora a gente vai implementar essa daqui. E essa daqui é uma restrição interessante, eu peguei esse modelo justamente por conta disso. Porque, primeira coisa, né, se a gente fosse olhar aqui, será que a gente ia usar o tuplelist sum ou prod? Aí a gente poderia pensar que vamos usar o prod, porque é uma variável multiplicando um coeficiente. Porém, não vai funcionar. Por quê? Porque o prod, ele faz o quê? Ele pega a variável e o coeficiente e casa com relação às chaves que estão no dicionário. Só que se a gente olhar, eu vou lá embaixo e vou criar uma linha nova, tá? Eu vou dar um Shift Enter aqui, aliás, vários. Então, olha só, se eu der um print no x, tá? Vocês vão ver que as variáveis, elas são indexadas dessa forma, né? Então, a chave, ela tem 2 valores dentro da tupla. Agora, no demandas, para cada coeficiente, eu só tenho um valor para indexar aquele coeficiente. Então, o prod ele não consegue casar o demandas com a variável. Então, eu não consigo usar o prod aqui. Esse que é o resumo. Tá? Infelizmente, aqui é um caso que eu até tinha mencionado no vídeo anterior, que nem sempre a gente consegue resolver ou modelar utilizando o sum e o prod. A gente tem que usar o quicksum. E é por isso que eu venho lá desde os primeiros vídeos trabalhando mais com o quicksum, porque ele é muito mais flexível. Então aqui a gente vai implementar assim. A gente vai implementar do jeito tradicional. Então vai ser um add constants, tá? De restrições no plural. Essa restrição, ela se repete para cada uma das fábricas, né? Então é para todo o i, para toda a fábrica. Então o que a gente faz? A gente faz esse somatório, que é tudo que sai da fábrica, menor ou igual a capacidade vezes o yi. Então vamos começar por aqui. Então é for i em fábricas, né? Eu sempre começo implementando por aqui. Vou subir já esse parênteses aqui. E para ir em fábricas, o que a gente vai fazer? Vai ser um gp.quicksum. Vai ser um quicksum do demandas j vezes x e j for j em clientes. Lembrando que isso que eu acabei de escrever, isso daqui, é essa parte aqui do lado esquerdo. Então vai ser dj vezes x e j, somando isso para todos os j's, que é esse j aqui, menor ou igual, então menor ou igual ao capacidades do i vezes o yi, tá? Para ir em fábricas. Então aqui a gente implementa as restrições do modelo. Então para garantir que tudo está carregado, eu vou lá em Cell, Run All, tá? Rodei, e vocês vão ver que deu certo. Tá? Ele deu 9.581, que era exatamente aquilo que tinha dado lá na planilha. E eu queria só ressaltar que é por isso que existe o quicksum no Gurobi Pi. E a gente não pode usar o sum e o prod toda hora, porque simplesmente eles não conseguem fazer tudo. Tá? É por isso que a gente tem que dominar esse tipo de estrutura também. Agora que a gente tem aqui a solução, só para finalizar o vídeo, eu vou imprimir a solução. Tá, pessoal? Eu vou dar um Shift Enter aqui e eu vou imprimir a solução. Eu vou mostrar quais fábricas foram abertas, quais são as designações e qual é a capacidade usada, livre de cada uma das fábricas. Tá? Então, primeiro, eu vou fazer uma lista de fábricas abertas. Então, vamos fazer aqui. Então, vai ser igual a lista vazia. E eu vou fazer for i... Aliás, vamos colocar aqui, for i em fábricas. Tá? Aí a gente vai fazer assim, se o arredondamento do yi.x for igual a 1, ou seja, se o valor da variável yi arredondado for igual a 1, aí a gente faz assim, ó, fababertas.append i. Tá? E basicamente o que eu estou fazendo aqui é verificando quais fábricas estão abertas e colocando isso dentro dessa lista
FAB abertas. Então eu vou dar um print nessa lista só para ver se está certo. Dá um Ctrl Enter aqui e realmente funcionou. Ele abriu as fábricas 1 e 5. Aí agora eu vou para cada uma dessas fábricas que realmente foram abertas, eu vou imprimir os clientes que estão lá. Então a gente vai fazer assim, ó, for FAB in FAB abertas, tá? Aí a gente vai fazer assim, ó, print FAB, tá? E aí eu vou fazer for cli in clientes. Aí eu vou fazer assim, se o arredondamento do x fabcli.x for igual a 1, ou seja, se esse cliente está na fábrica, aí eu vou dar um print no cliente. Então vai ser o print no cliente, eu vou imprimir um espaço aqui e não vou dar um enter no final dessa impressão. E aqui eu vou dar um enter, tá? Então print, e é só para ele quebrar a linha, tá? Então aqui a gente vai ver que a fábrica 1 tem os clientes 3, 7, 8 e 10. A fábrica 5 tem os clientes 1, 2, 4, 5, 6 e 9. Então essas são as designações. E aí agora, só para a gente deixar a nossa análise da solução mais ilustrativa, vamos ver quanto de capacidade foi usada e quanto que está livre em cada uma dessas fábricas. Então aqui, vamos lá, na verdade aqui logo depois de imprimir o nome dos clientes, então a gente vai fazer isso daqui, ó. Eu vou criar uma variável que se chama usado, tá? Então o usado vai ser igual, aliás, vamos colocar primeiro uma variável que se chama livre, tá? Só para pegar o slack. Lembrando que o slack, tá, de cada restrição é a diferença entre o lado esquerdo da restrição e o limitante, né, o limite dela. Então se eu pegar aqui a nossa restrição C3, que é essa daqui, para cada fábrica, e pegar o slack disso, o slack vai ser quanto que sobrou de capacidade na fábrica, tá? Então C3, a fábrica é o fab.slack. Então o usado vai ser a capacidades, aquele dicionário que a gente criou lá na definição do problema, capacidades da fab, né, menos o livre. Então esse é o tanto que foi usado. E aí na hora de imprimir, a gente vai fazer o seguinte, vai ser um print aliás, vou pôr um print aqui de uma linha só para ele fazer uma quebra. Aí eu vou fazer um print, aí vai ter aqui capacidade livre, aliás, capacidade nominal primeiro, tá? Aí a gente coloca aqui vírgula e a capacidades fab. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V só para facilitar. Aí aqui vai ser capacidade usada e capacidade livre. Então aqui a gente imprime a variável livre e aqui a variável usado. Vou dar Ctrl Enter e aí funcionou. Na verdade eu acho que eu dei algum Enter a mais aí em algum lugar. Deixa eu tirar esse daqui. Então, na verdade eu vou dar um Enter a mais aqui, tá? Então aqui um print, só para ele separar melhor. Eu coloquei dentro do for do clientes, tá pessoal? Na verdade era para estar aqui, ó. Esse que foi o problema, tá? Era para estar no for da fábrica. Aí eu vou tirar esse, vou dar Ctrl Enter e vou dar um print aqui, que aqui sim vai precisar. E aí vai ficar do jeito que eu quero, tá? Então aqui a gente tem a fábrica 1, os clientes na fábrica 1, a capacidade nominal era 800, usou 660 e o livre é o 140. Então a gente tem aqui a análise completa da capacidade das fábricas com base na decisão, tá? Muito bem, pessoal, então a gente finaliza o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham aprendido várias coisas novas nesse vídeo, tá? E eu gostaria de ressaltar a importância de a gente ter essas várias ferramentas, né, à nossa disposição. Então a gente aprendeu a usar o QuickSum, aprendemos a usar o Sum e o Prod, e aí agora a gente tem que ser capaz de saber qual deles usar, dependendo da situação que a gente tem em mãos, tá certo? Então, até o próximo vídeo.